Olá, saiba a diferença de preço e valor. Hoje é muito comum a gente ver empresas, influências digitais, pessoas que estão trabalhando cada vez mais voltado para essa questão de network, marketing, vendas, e muito se fala sobre valor e preço. Preço está relacionado à moeda, a uma quantia específica, e valor é a importância agregada a um objeto, a um produto, a determinada coisa. Mas perceba que esses ensinamentos, esses valores, esses conhecimentos podem também ser colocados ou lidos, digamos assim, sobre as nossas vidas, sobre coisas do nosso cotidiano, sobre nossa família, sobre os nossos sentimentos, sobre nossas posses, não apenas sobre comércio diretamente, não apenas sobre negócio ou trabalho. Perceba, as coisas de maior valor não têm preço. Por mais que a gente sonhe, por mais que a gente deseje, por mais que a gente almeja alcançar ah, alguns sonhos, muitos deles são palpáveis e convertidos em moeda. Por exemplo, eu sonho viajar para determinado lugar, eu sonho adquirir determinado bem. Há um valor atribuído a essas coisas que eu desejo, mas isso também pode ser precificado. Por exemplo, a partir de determinada quantia, eu já consigo pagar essa viagem. A partir de determinada quantia em dinheiro, eu já consigo adquirir tal bem. Mas existem coisas de valor inestimável. Esposa, filho, não há uma só moeda, não há nenhum valor numérico, nenhuma cifra que possa ser trocado por isso. Então perceba, as coisas de maior valor não têm preço. Porém, existem coisas de igual ou maior valor que podem ser trocadas como pagamento. Eu e você temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é terreno, é limitado, é carne. O nosso espírito veio dos céus, é o nosso sopro, é o fôlego que Deus nos deu. E a nossa mente, a nossa alma, está sendo trabalhada para voltar para o mesmo lugar, né? A gente trabalha para atrair ela para o espírito e menos para a carne. Essa alma foi pago um alto preço por ela. Houve um custo, houve uma moeda, se é que a gente pode chamar assim, e foi pago com preço de sangue, um altíssimo preço, por mim e por você. Esse alto preço foi pago na cruz, por Cristo, perfeito, santo, cordeiro, sem mácula, sem falta. Ele pagou um alto preço, porque ele atribui um alto valor a cada um de nós. E muitas vezes somos faltos ao nos desvalorizarmos. Quando nós nos desmerecemos, quando nós nos desvalorizamos, eu estou desmerecendo o sacrifício de Cristo. Quando eu digo que eu tenho pouco valor, quando eu digo que eu não valho a pena, quando eu digo que eu não mereço
não por humildade, mas por subserviência ou por menosprezo de quem eu sou, eu desmereço um altíssimo preço pago pela minha alma. Porque se eu não tivesse valor, eu não teria custado tão caro para Cristo. Porém, esse alto valor não é para que eu cresça em arrogância, em soberbia ou em que eu não cresça em mim mesmo, mas nele. Eu reconheça o valor que tenho e eu esteja à disposição desse Deus Pai, Deus Filho, que pagou um altíssimo preço por minha alma. Então, que a gente saiba valorizar as coisas que temos. Quantas vezes nós vemos pessoas muitíssimo abastadas ou riquíssimas, muito prósperas financeiramente falando, que dizem que daria tudo que tem em troca de mais saúde, em troca de mais um tempo de vida, daria todo o dinheiro para ter uma família bem estruturada. Pois bem, essas pessoas estão dizendo que todo o dinheiro que elas têm não é possível comprar esse tipo de coisas. E não é difícil a gente ver isso, né? Na verdade é muito comum até. Então, que a gente saiba dar valor àquilo que temos. Que a gente reconheça mais o valor das coisas que não podem ser precificadas, mas que a gente reconheça o valor também daquilo que foi pago por altíssimo preço e que Cristo pôde pagar, mas nenhuma outra pessoa pode. As nossas almas têm valor e têm um preço, mas um preço tão alto que só um poderia pagar e pagou. Pagou por mim, pagou por você. Que a gente valorize isso, porque a gente não pode retribuir. Tudo que a gente pode é ser grato em parte. A gente não pode retribuir. Tem um trecho de um louvor que diz: se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Mas não é porque eu tenho poucas posses. Qualquer pessoa pode cantar isso, porque ainda que a pessoa tenha o mundo inteiro, se ela vender e quiser pagar esse sacrifício de amor, ninguém pode, porque ninguém tem a perfeição que o Cordeiro Santo pleno teve. Então, o preço que ele pagou ninguém pode pagar. A gente só pode reconhecer o valor desse sacrifício, nos valorizando e principalmente, ou igualmente, desafiador, valorizando absolutamente todos à nossa volta. O preço que foi pago por mim, foi pago por todos os seres viventes, todos os seres humanos nessa terra. Então eu devo valorizar cada alma. Eu devo valorizar a minha, bem como todas as almas à minha volta. Cristo pagou um preço por cada um de nós. E só Ele sabe o valor que temos. Então, tendo esse entendimento, que a gente possa diariamente forjar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E eu queria citar aqui a parábola do credor incompassivo, ou do servo e do conservo. Fala-se de um rei de um rei que queria, cobrar uma dívida de um servo, uma dívida altíssima, e que colocaria ele preso, venderia a família e, enfim, escravizaria para que aquela dívida fosse paga, e ele pede por misericórdia e aquele rei perdoa. Porém, quando ele sai dali, alguém que devia a esse servo vai fazer a mesma coisa, pedir misericórdia, e ele não age com misericórdia com esse servo, antes manda ele para a prisão. Alguns homens, vendo aquilo, levam a história para o rei,
Fala, ó, o cara que você perdoou não perdoou alguém que servia a ele. O detalhe aqui é que se a gente fosse converter em moeda de hoje, a dívida que foi perdoada era algo de muitos milhões, enquanto a dívida que ele não perdoou foi de algo entre 4 e 5 mil reais no máximo. O que ele devia enquanto trabalhador, ele jamais poderia adquirir em vida, ou seja, nunca pagaria, ainda que trabalhasse muitas vidas, não seria suficiente para pagar. Mas o outro, se trabalhasse 3 meses, talvez um pouco mais de 3 meses, como um assalariado recebendo salário mínimo, poderia pagar. Assim é o reino dos céus. A dívida que Cristo perdoou, nossa, é impagável, é inimaginável. E todos os dias a gente deve crescer em gratidão por entender que a gente tinha uma dívida que era impossível de pagar em vida. Mas Cristo foi lá e quitou. Ele não parcelou, ele não suspendeu, ele quitou uma dívida impagável. E muitas vezes as pessoas à nossa volta nos devem algumas moedas ou até alguns milhares de reais, mas dívidas que podem ser pagas. Toda vez que a gente não perdoa uma dívida, qualquer que seja o valor, de qualquer que seja a pessoa, quando a gente não perdoa alguém que nos fere, a gente não valoriza o que Cristo nos deu. Porque nessa parábola ele deixa claro que quando essa dívida menor não é perdoada, uma vez que você já foi perdoado de uma dívida muito maior, você volta para a prisão. No fim da parábola, eu vou ler aqui a repreensão do rei, 18:33 em Mateus. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Deus tem misericórdia de nós e que a gente saiba perdoar a todos. Caso contrário, ele vai dizer, então pague o que você me deve. Isso é impagável. Isso é uma condenação eterna. Então, valorize a salvação, que é impagável para você, mas que já foi comprada por um altíssimo preço, que nem eu nem você poderíamos pagar. Valorizemos a nossa salvação e valorizemos todas as almas à nossa volta, pelo altíssimo preço que foi pago. E que a gente saiba a importância e a prioridade de dar atenção àquilo que tem mais valor e não apenas as coisas que podem ser precificadas. Deus abençoe o seu dia.